2025 ainda não acabou, mas já deixou sua marca com uma enxurrada de filmes e séries. E claro, ainda tem mais por vir. Mas se tem uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que finalmente o gênero de super-heróis respirou esse ano. Vamos combinar que ele não começou com o pé direito. Tivemos o Capitão Censoro e o Demolidor escrito por, sei lá, 40 chimpanzés com um desvio cognitivo. Produções que fizeram muita gente, inclusive eu, desacreditar da Marvel. E querendo ou não, bater aquele receio em relação a DC também. Só que aí veio Thunderbolts em maio, e a Marvel se sobressaiu finalmente. Um filme que sinceramente ninguém botava fé e que surpreendeu positivamente. Mas o verdadeiro divisor de águas chegou em julho, com duas produções-chave que iriam decidir se o gênero de super-heróis estavam mesmo saturado ou se ainda tinha lenha para queimar. Tô falando de Superman e Quarteto Fantástico. Como os dois estrearam bem próximos, era inevitável comparação. Qual foi melhor, Superman ou Quarteto Fantástico? Sendo bem sincero com vocês, eu amei os dois, mas eu acho um deles melhor sim. Mas é melhor ir por partes. A primeira coisa que eu tenho que falar é que o filme do Superman não é apenas um filme. James Gunn, que é o roteirista e diretor do filme, fez questão de transformar isso numa experiência que parece de verdade abrir uma HQ do Superman. Não tem enrolação com a origem do universo ou como tudo começou. O filme já te joga no universo estabelecido, assim como qualquer história em quadrinhos faz. Visualmente o filme é colorido, sem medo de abraçar a essência clássica do Superman. Aquele herói que salva desde a cidade inteira até um esquilo. E quando o monstro gigante está prestes a cair, o Superman impede que ele desabe no chão, só para não machucar ninguém, e o próprio monstro. É o herói que se importa, finalmente um Superman ser humano. Principalmente por conta da influência dos pais terráqueos, o Jonathan e a Martha. Em vários momentos os cidadãos clamam por ele, literalmente imploram. Tem uma cena incrível que eu sempre vou falar, que é o do menino erguendo a bandeira, orando pro Superman aparecer. É quase como se ele fosse uma figura religiosa realmente. E aqui entra um ponto que eu não sei se eu curti muito, que são os pais kryptonianos do Superman, o Jor-El e a Lara, que foram transformados em vilões. E olha, essa foi uma escolha bem duvidosa. Essa mudança serve apenas para gerar um conflito e fazer a galera duvidar do Superman por um tempo, além de colocar ele em uma crise existencial. Mas tudo isso acontece rápido demais, mal desenvolvido, e também é concluído muito rápido. Sobre os vilões, é um verdadeiro banquete. Aqui sem dúvida é a melhor versão do Lex Luthor nos cinemas. Ele é invejoso, é obcecado e tá disposto a tudo, inclusive matar um inocente na frente do Superman, numa das cenas mais pesadas do filme, se não há mais pesada. Ele cria o Ultraman, um clone do Superman que protagoniza a batalha final. Lois Lane também brilha, carismática e essencial, com uma química incrível com Clark. Temos participações de outros heróis também, como o Guy Gardner, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível, o Jimmy Olsen e uma certa personagem que sinceramente nem sei porque tá. Cada um tem seu momento, mas sem aprofundamento, devido ao tempo e é claro porque o filme é do Superman. E as cenas de ação são irretocáveis. A luta contra o Ultraman tem uma coreografia absurda e o CGI impecável. Fazia tempo que eu não via algo tão bem dirigido assim numa batalha final. Bem, em resumo, Superman é um ótimo começo para esse novo universo da DC. James Gunn entrega como sempre. E agora só nos resta esperar pela segunda temporada de Pacificador, que deve dar continuidade a tudo isso. Superman obviamente não é um filme perfeito, ele tem algumas falhas sim que incomodam. Eu daria uma nota 8, cravado, por conta de algumas decisões questionáveis. Mas eu assisti com um sorriso no rosto do início até o fim. Finalmente temos um Superman digno, a DC tá de volta. Eu poderia falar mais coisas desse filme, mas eu tenho que reservar um espaço para uma outra coisa. Se o Superman foi um festival de ação e cor, o Quarteto Fantástico seguiu um caminho diferente, mais focado no drama e nos conflitos internos da família. E isso não é um defeito, na verdade eu achei excelente. A química do grupo é ótima, você termina um filme querendo ver mais deles. Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, foi uma surpresa positiva. Quando anunciaram o elenco eu falei, não, Pedro Pascal como Reed Richards, pelo amor de Deus. Mas ele entregou um cientista brilhante, ele mandou realmente muito bem. Apesar de em alguns momentos o roteiro não favorecer muito o Reed Richards dele, como por exemplo revelar para a população inteira que o Galactus queria o filho dele em troca da Terra. A galera fica contra o quarteto só para algumas cenas depois todo mundo se abraçar depois do discurso da Sue Storm. Pra mim essa foi a pior coisa do filme.
O Johnny Storm, que é o Tocha Humana, ele tá legal. Tinha boatos que ele não seria mulherengo nem zoeiro, mas tá tudo lá. Ainda assim, confesso que eu prefiro o Tocha Humana do Chris Evans. Ele tinha uma energia mais marcante. Aqui o Johnny ainda tem uma função interessante ao decifrar a linguagem da surfista prateada, o que faz ela se rebelar contra o Galactus, mas ainda assim eu acho que faltou muito dele nesse filme. E a mesma coisa vale também pro Coisa. O CGI dele tá excelente, mas o desenvolvimento de personagem ficou devendo bastante. Lembra daquela cena clássica do filme de 2005, quando a noiva dele joga o anel no chão na ponte? Que ele até tem dificuldade pra pegar o anel porque ele é aquele monstro de pedra. Então, faltou esse tipo de dor, de profundidade emocional. Eu não consegui sentir dor com o Ben por ele ter virado aquele monstro de pedra. Agora, a Sue Storm, a mulher invisível, pelo amor de toda vez que ela aparecia em cena, ela brilhava. Quando o Galactus pega o filho dela, ela encontra forças até do último fio de cabelo para empurrar o vilão pro portal. O instinto de mãe realmente saltou para fora a todo vapor. Depois desse filme do quarteto, um aviso bem importante é: nunca mexam com os filhos da Sue Storm e da Wanda. E logo depois tem uma cena linda com Franklin Richards ressuscitando a mãe ao manifestar seus poderes ainda bebê. E a gente tem o melhor momento do filme, que na minha opinião é a sequência do espaço. O CGI ali é surreal. A Sue dando a luz ao Richard enquanto a luz de um buraco negro iluminava a nave. Aquilo ali, pô, é muito cinema. E a surfista prateada faz jus ao nome surfista. Ela também brilha nessa cena. E um destaque nesse filme que eu com certeza tenho que levantar aqui é a trilha sonora. Michael Giacchino é o nome do homem responsável pela trilha sonora desse filme e de diversos outros filmes da Marvel. E até fora dele, ele também fez a trilha sonora do The Batman. E manos, que orquestra linda, velho. Cada trilha sonora, cada soundtrack é com certeza feito com muito carinho. E dando a minha opinião sincera mesmo, é a trilha sonora de Quarteto Fantástico Primeiros Passos sola a trilha sonora do Superman. Por mais que tenha aquela adaptação da trilha clássica, pra mim não ganha do quarteto. E então a gente tem ele, Galactus, que pra quem não sabe é o meu vilão favorito da Marvel inteira. E olha, ele tá incrível, mano. Sem ser aquela fumaça de 2005, meu Deus, que merda. A surfista prateado fala: aqui está Galactus. Só que tá tudo escuro e de repente os olhinhos dele, bum, poxa, essa cena é exatamente como ele deveria ser. Eu me senti também abrindo uma HQ clássica do quarteto no meio do cinema. Quarteto Fantástico, assim como o Superman, não é perfeito, mas conseguiu garantir um lugar especial no meu coração. Se eu der a nota 8 cravado por Superman, Quarteto Fantástico tem a grandíssima nota de 8,5. Sim, eu achei ele melhor do que o Superman. Mas óbvio, sem desmerecer o Superman. Ele também foi um filme magnífico, mas Quarteto Fantástico eu simpatizo mais. 2025 foi com toda certeza um ano de alívio pro gênero de super-herói. Eu tinha medo real de sair de julho tendo que enterrar de vez esse estilo de filme. Mas felizmente posso dizer que o gênero não morreu. Ele só precisava ser bem feito, com coração, com direção, com narrativa, sem se preocupar com números e com certas agendas. Meu futuro nos aguarda e sinceramente eu tô animado.